Eu sou o fantasma da estatística, e quem não acredita em mim acaba quebrando a cara. Adivinha quem é que está de volta? Eu mesmo, lindo, maravilhoso e mais careca impossível. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Hugo Biancarelli, sejam muito, mas muito bem-vindos ao primeiro episódio do Filhos do Telecat Origins. E no esquenta do nosso grande embate, da nossa grande batalha, da grande guerra entre Scott Owen Asblaze e André Vulturi, hoje eu trarei para vocês curiosidades, dados e estatísticas para você ficar mais por dentro do confronto que está para acontecer. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos nessa! André Vulturi e Scott Owen Asblaze. A grande rivalidade, o filho do Telecat de Campos do Jordão e o de Ribeirão Pires. Eles que adoram se degladiar em violência e tudo mais. Nossa, eu lembro! Que rivalidade! Eles tiveram grandes batalhas, trocaram vitórias um contra o outro. Foi uma rivalidade sempre muito parelha. Errado! Não é uma rivalidade parelha. E agora você vai cair para trás na cadeira quando ficar sabendo deste fato. Vamos ao fato inicial que já vai abalar as estruturas dos fãs de Scott Owen e dos fãs de André Vulturi, que é o cartel entre os dois. Scott Owen Asblaze e André Vulturi se enfrentaram 8 vezes na história, com 6 vitórias de Scott Owen Asblaze, 2 empates e nenhuma vitória de André Vulturi. Exatamente, André Vulturi nunca derrotou Scott Owen Asblaze. Eu sabia que você ia cair para trás. Então vamos à linha cronológica desta rivalidade. Quer dizer, rivalidade? Será que um cara que nunca conseguiu derrotar um outro lutador pode ser considerado rival dele? Essa é a pergunta do vídeo de hoje, então deixa aqui nos comentários. Então vamos à linha cronológica. A primeira vez que esses dois se enfrentaram foi em dezembro de 2014, no 1 contra 1, tá bom? Em 2014, Scott Owen era o campeão máximo e estava passando por uma fase Darkness, onde ele não tinha compaixão com ninguém, estava destruindo todos. E André Vulturi tentou resgatar o amigo, sem sucesso. Valendo o título máximo da CFW, André Vulturi foi derrotado por Scott Owen Asblaze. E depois tivemos, infelizmente, a perca do nosso eterno amigo John Cage, e no combate memorial, homenageando o nosso grande mano do gueto, André Vulturi desrespeitou a memória do nosso eterno campeão e Scott Owen Asblaze foi atrás para vingar o santo nome de John Cage. O resultado, mais uma vitória de Scott Owen, dessa vez vingando a honra de John Cage. Depois de um hiato de 1 ano e meio, eles voltaram a se enfrentar, dessa vez no CFW Showdown, no Forasteiros Rock Bar. E no primeiro embate entre os dois, teve pancadaria, teve baixaria, teve violência extrema e a luta acabou em empate. Os dois saíram do tatame e não retornaram à contagem de 10. Esse combate é maravilhoso, eu se fosse vocês, não só esse, mas todos os outros, depois desse vídeo, sai daqui, vai lá e assiste, porque os combates são realmente bons. Scott Owen Asblaze e André Vulturi, apesar do desequilíbrio de número de vitórias entre um e outro, é uma rivalidade que dá ótimas lutas, tá bom? Não se esqueça disso. Depois desse empate, tivemos a luta derradeira para decidir quem que vai vencer e quem que vai sair por cima nessa briga entre os dois. E dessa vez o Scott Owen venceu o combate, demonstrou respeito, que é uma coisa que acontece muito entre esses dois. Apesar de eles se degladiarem, apesar de eles saírem na mão, eles sempre demonstram respeito um pelo outro. Mas um fato que ninguém se lembra ou fingem que esquecem, principalmente os fãs do Scott Owen, é que logo depois o André Vulturi, que era campeão extremo, teve que defender o seu título. E por conta da batalha corporal que teve contra o Scott Owen, entrou 50% no combate e acabou perdendo o título extremo. Scott Owen Asblaze, mesmo indiretamente, foi responsável por acabar com um dos melhores reinados, que foi o único reinado de André Vulturi com o título extremo, antes, é claro, do seu retorno à CFW. E falando em retorno, André Vulturi retornou para confrontar Scott Owen Asblaze na época que ele integrava a stable Floresta Adormecida. E os dois tiveram outro embate, mas dessa vez valendo o título da NES.
E por mais uma vez, Scott Owen e as Blaze levou a melhor. Em fevereiro de 2019 tivemos mais uma luta pelo título. Dessa vez pelo título Submission da Pro Wrestling Curitiba, a PWC. E mais uma vez, depois de um combate ferrenho, Scott Owen e as Blaze reteve o título contra André Vulturi. E depois de 6 anos eles voltaram a se enfrentar e mais uma vez valendo um título. Um não, 2. E pela primeira vez na saudosa arena da Wrestling Mirim Campos do Jordão, um combate entre os dois que foi atrapalhado pelo Paulo. E por conta disso, o Scott Owen reteve o campeonato extremo e máximo da CFW. Até quando? Vamos descobrir isso no EIAMEC. Mas senhor estatístico, e daí que tivemos 8 lutas e 6 vitórias do Scott Owen, 2 empates, o André Vulturi nunca ganhou. Tudo pode ser diferente nessa luta, até porque tudo pode acontecer no Pro Wrestling e as estatísticas não podem ser levadas tão em consideração assim. Eu não... Tá bom, amigo, tá bom. Brigue com os fatos se você quiser. Lembre-se, pessoas inteligentes não fazem 2 coisas. Brigar contra as estatísticas é uma delas. E a segunda e mais importante, elas não deixam de perder a oportunidade de se inscrever no Filhos do Telecat. Inscreva-se aqui no canal porque você vai gostar do conteúdo daqui. Inscreva-se se você quiser saber de mais notícias sobre o combate do Scott Owen e André Vulturi, que será agora no próximo mês. Está certo? Lá no EIAMEC. Então aproveite. Gostou do conteúdo? Vai gostar do nosso Instagram também. Segue lá, Filhos do Telecat. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Então é isso, até a próxima e falou!